A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Eu tenho uma palavra de Deus para você, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, e diz assim a palavra do nosso Senhor: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Aleluias, louvado seja Deus. O apóstolo João está falando da promessa que o Senhor Jesus Cristo fez a nós. Jesus cumpriu o seu ministério aqui na terra, estava aqui se preparando para ser entregue, crucificado, morto pelos nossos pecados. Mas assim ele ressuscitaria, e ele ressuscitado reafirmou essa promessa do Espírito Santo de Deus que ele deixaria para nós. O Evangelho de João foi escrito em grego, e essa palavra original, Espírito de Deus, Consolador, Ajudador, é allos paráclitos. A palavra allos quer dizer semelhante, igual, é diferente da palavra hétero, que é de espécie diferente. E a palavra paráclitos é chamado, kletos, ao lado. Então o Espírito Santo de Deus, ele é alguém que foi chamado para estar ao nosso lado, alguém igual a Jesus, um ser igual a Jesus. Não é um vulto, não é uma força, é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade que está conosco hoje. Aqueles que entregaram uma vida a Jesus e obedecem os mandamentos do Senhor Jesus e têm uma vida de oração, uma vida que é semelhante a de Jesus, que procuram andar em santidade, tem intimidade com o Espírito Santo. O apóstolo João, descrevendo as palavras de Jesus, Jesus diz que o mundo não veria, porque não estaria ligado com Cristo, obedecendo a Cristo, mas nós que obedecemos a Cristo temos esse contato com o Espírito Santo, essa intimidade com o Espírito Santo, de conversar com Ele nos momentos mais difíceis da nossa vida, principalmente, chamado de Consolador, Ajudador. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 26, diz que o Espírito Santo, é Ele que intercede a Deus, o Pai, por nós, com gemidos inexprimíveis. Ele sente a nossa dor, sente a nossa aflição, e quando estamos orando, Ele é o nosso intercessor, que intercede ao Pai pelas nossas orações. Quando a gente não sabe como orar, nem sabe mais como pedir, é Ele que pede e intercede. Olha aqui algo poderoso sobre o Espírito Santo de Deus aqui. Quando você vai em Gênesis, que é o início de tudo, no capítulo 1, versículo 1 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, o allos paráclitos, se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e nada ele fazia. E quando Deus ele fala com a sua palavra, ele diz haja luz, o Espírito começa a criar as coisas. Haja vento, haja mar. Ele precisava ouvir uma voz de comando, ouvir a voz de Deus. Quando nós vimos aqui no Evangelho de João, o próprio Evangelho de João, no capítulo 1, olha o que diz o versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. No princípio, o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. E a Bíblia diz que quando Deus fala, a palavra de Deus, que o Espírito de Deus ouve, começa a criar todas as coisas. João está dizendo que aqui Jesus Cristo, ele é a palavra de Deus. Jesus Cristo, ele é a palavra que se transformou em carne. Jesus Cristo, ele é o Verbo, a palavra que se transformou em um homem chamado Jesus Cristo. E a Bíblia diz que no início aqui do seu ministério, Jesus não curava, não expulsava demônios, só ensinava nas sinagogas. Desde criança ele já ensinava nas sinagogas. Mas o dia em que ele é batizado, a Bíblia diz que veio o Espírito de Deus como uma forma corpórea de uma pomba e veio sobre Jesus. O Espírito sobre a palavra. E a partir desse momento, Jesus começou a expulsar demônio, curar os enfermos, fazer libertação dos cativos pelo poder do Espírito Santo. Em Lucas 4, ele diz que o Espírito de Deus é sobre mim, pelo que me ungiu para libertar os cativos e dar vista aos cegos. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte: lá no princípio de Gênesis, o Espírito de Deus estava sobre a face das águas e nada fazia.
até que ele ouve a palavra de Deus, ele ouve o verbo. E aí quando ele ouve, ele começa a criar. Em João já explica que a palavra de Deus se transforma em um homem chamado Jesus. Mas ela só ensinava e nada fazia. E quando o Espírito vem sobre a palavra começa a liberar o poder do Espírito Santo. O que eu quero te dizer é que esse Espírito Santo que Jesus prometeu, que quando ele fosse, ele teria que ir ao Pai para que o outro igual a ele viesse. E é esse Espírito Santo de Deus que tem o seu ministério hoje. E só vê, só fala, só sente, só crê aqueles que estão em mandamentos com o Senhor Jesus e que crê na sua palavra e sente o Espírito Santo. É por isso que nós somos só instrumentos de Cristo. Mas quando oramos, expulsamos demônios, curamos enfermos, é pelo poder do Espírito Santo. E toda a glória é para Jesus Cristo, é para o nosso Deus. Somos só instrumentos, somos falhos, somos homens falhos que podemos cair, porque o cair é do homem, o levantar é de Deus, mas o mais importante é que esse Espírito Santo é que tem esse contato conosco, que nós temos contato com ele, é através desse poder que podemos operar milagres e maravilha, e sempre será para a glória de Deus. Essa mensagem é que você possa, a cada dia mais, por meio da oração, por meio do jejum, ter mais intimidade com o Alos Paracletos. Ter mais intimidade com o Espírito Santo de Deus, que é Jesus Cristo aqui, no seu ministério, outro igual a Jesus, que você pode conversar, que você pode chorar, que você pode pedir que ele interceda por situações que você não tem mais condições de interceder. Ele é o nosso ajudador, ele é o nosso consolador, o Espírito Santo de Deus. Algumas pessoas dizem que o diabo ele conhece a palavra, mas ele não tem o Espírito Santo. Você, quando crê em Jesus, quando se sacrifica para andar em santidade, você tem a palavra e você tem o Espírito. Lembra? No início do Gênesis, o Espírito sem a palavra não criava. Quando vem a palavra, o Espírito cria. Em João você vê a palavra, mas a palavra não liberava poder. Quando o Espírito vem sobre a palavra começa a liberar poder. Então, nós que cremos em Jesus, obedecemos a tua palavra, temos a palavra e o Espírito. E quando a gente fala pelo poder do Espírito Santo. Que você possa cada dia mais tomar posse dessa palavra, crer nessa palavra e saber que dentro de você, como o apóstolo Paulo escreve, dizendo que dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus, pela infinita misericórdia do Pai. É nele que pregamos, é nele que louvamos, é nele que curamos os enfermos, é nele que expulsamos os demônios, é no poder do Espírito Santo de Deus, usando sempre o nome de Jesus. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo, que por nós, sendo fraco, falho, humilde, ele habita em nós e pelo seu poder ele opera milagres e maravilhas. E Jesus Cristo ele diz que esses sinais seguirão aqueles que crêem. E se você crê, tenha uma vida mais de santidade, tenha uma vida mais de busca ao Senhor, tenha uma vida mais de oração e conhecimento da palavra e manifeste este poder para que o mundo saiba que o Espírito Santo de Deus está aqui nesta terra, que a terra ela é do maligno. O maligno tem controle sobre a terra, mas não tem controle sobre a igreja poderosa de Deus que vai contra ele no nome de Jesus. Toma posse dessa palavra, busca mais intimidade com o Espírito Santo, busca mais conhecimento com o Espírito Santo, e o Aros Paráclitos está conosco para todo sempre, até a volta do nosso Senhor. Amém. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, e que você, no momento em que estiver escutando esta mensagem, seja cheio do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo, e sinta a presença de Deus aí. Amém? A graça e a paz. Shalom.